Olá, gente. Muito boa noite a todos vocês. São 11 horas e 5 minutos e eu quero compartilhar com vocês um texto no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 em diante. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Gente, esse texto, um texto, vale a pena ler todo o capítulo e ler todo o contexto para entender um pouco sobre essa situação de Israel, que empobreceu muito, né? Empobreceu muito e acabaram caindo nas mãos dos midianitas. Tudo quanto os filhos de Israel plantavam, os inimigos vinham e roubavam tudo. E durante 7 anos, o Senhor entregou os filhos de Israel nas mãos dos midianitas. Por que Deus permitiu isso? Porque eles simplesmente fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Às vezes a gente não entende por que muitas coisas acontecem. Eu não quero aqui dizer que tudo de ruim que acontece é por nossa culpa, né? Nós vemos aí situações tão difíceis. Vou usar alguns exemplos até pesados, mas a gente que acompanha muito isso, muitas vezes as meninas, crianças, que são vítimas da pedofilia, da violência sexual, muitas vezes elas se culpam pelo fato de serem violentadas. Porque alguém veio me violentar? Onde eu errei? Então, a criança abusada acaba se sentindo culpada do mal que ela mesma recebeu. E existem muitas e muitas outras situações, e eu quero dizer com isso que nem tudo de ruim que acontece conosco é culpa nossa. É lógico que tem muitas situações que nós criamos. E nesse caso específico, Deus tinha um propósito com o povo de Israel. E Deus queria esse povo para ele. Deus queria exclusividade, no sentido de só ele ser adorado, só ele sendo o único Deus de Israel. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Desobedeceram a Deus e então receberam essas consequências e de perderem aquilo que tinham. E eles então agora faziam nas montanhas as suas cavernas, as suas moradias. E no meio dessa situação tão difícil, o povo de Israel empobreceu muito. E aparece uma figura, um personagem muito importante, que é Gideão. E Gideão recebe uma visita de um anjo, quando Gideão estava malhando trigo no lagar. E Gideão fazia isso, né, malhando trigo num lugar que não era lugar de malhar o trigo. Onde se malhava o trigo? O trigo era para ser colocado numa eira, num lugar espaçoso, né, num pátio, e ali o trigo seria malhado naquele lugar, um lugar apropriado para essa finalidade.
Mas por que Gideão então estava malhando trigo no lagar? Que era um lugar pequeno, que não era um lugar para colocar o trigo, um lugar onde se pisava as uvas. Mas por que ele fazia isso? Ele fazia isso porque ele não podia e não tinha um campo, uma eira para poder espalhar o trigo e poder separar o trigo da casca. Muito bem, e o anjo aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele pergunta: mas como que Deus é comigo? Se Deus é comigo, se Deus é conosco, por que a gente está sofrendo tanto? Por que está acontecendo tudo isso? Então, rapidamente eu gostaria de considerar algumas coisas com vocês. Deus quer ter você com Ele, quer nos ter com Ele. Deus quer ter comunhão conosco. Ele quer ser o nosso Deus. Ele quer estar presente conosco todos os dias. É essa a intenção de Deus. E às vezes, nós precisamos sentir a falta de Deus. Você já viu aquela história de pessoas que não valorizam aquilo que têm? E que só valorizam quando perdem? Quantas pessoas que não valorizam a sua saúde, quando perde a saúde, começam então a lembrar: puxa, como eu era feliz, como eu tinha saúde. Tem gente que não valoriza a liberdade que tem. E quando perde a liberdade, aí começam a lembrar: puxa, como era bom o tempo que eu era livre. Tem gente que não valoriza a esposa que tem, o esposo que tem, e só valoriza quando perde essas pessoas. Tem pessoas que parece que não sentem necessidade de Deus. E parece que muitas vezes elas só lembram de Deus quando perdem alguma coisa. Aí sentem falta de Deus. Você sente a alegria da presença de Deus? E aqui o texto mostra que o povo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor entregou eles ao sofrimento. Entregou eles nas mãos dos midianitas. Muitas vezes Deus quer que a gente sinta a falta dele. Sinta desejo da presença dele. Deus quer que a gente busque a sua face, a sua presença. E muitas vezes males vêm sobre a nossa vida para que a gente clame: Deus, tenha misericórdia de mim, venha ao meu encontro. O anjo aparece para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O que nós vemos de grandes qualidades na vida de Gideão? Ele sabia trabalhar com aquilo que tinha. Ele não se entregava ao desânimo. Ele aproveitava as oportunidades. A oportunidade que ele tinha, então com aquilo que ele tinha, não era a eira, mas era o lagar, então ele usava o lagar para poder malhar o trigo. Era uma pessoa criativa, era uma pessoa corajosa, era uma pessoa que não se entregava à preguiça e ao desânimo. Talvez você não tenha tudo aquilo que você deseja. Talvez você gostaria de ter um espaço maior para você. Quem sabe você gostaria de ter muito, mas você tem pouco. Então seja fiel nesse pouco. Trabalhe com aquilo que você tem. Reinvente. Aproveite as oportunidades. Não se entregue à murmuração. Trabalhe, seja fiel, seja dedicado com aquilo que você tem. Seja fiel no teu pouco e Deus te colocará no muito. Deus vai acrescentar. Não fique esperando grandes coisas acontecerem para você
começar a fazer alguma coisa. Faça aquilo que está em tuas mãos, que é possível você fazer. E o impossível, Deus fará por você. E Gideão recebe uma palavra do anjo que diz: vá nessa tua força, e você livrará o povo de Israel das mãos dos midianitas. Vai livrar das mãos dos inimigos. Deus quer pessoas corajosas. Deus quer pessoas que dependam de Deus. Deus quer pessoas que desejam a sua presença. Muito bom, Deus quer abençoar a sua vida. Não conheço a sua história, não sei exatamente o momento que você está vivendo, mas Deus está vendo e Deus está mandando eu falar com você nesse dia, que Ele está com você. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Não se entregue ao desânimo, ao medo. Lute, trabalhe com amor, com ousadia e com alegria. E experimente a vida vitoriosa em Cristo Jesus. Também eu gostaria de orar por aqueles que estão vivendo tempos difíceis. Estamos presenciando uma guerra que parece tão distante, lá no leste europeu, mas que os efeitos dela podem atingir o mundo inteiro. Nós precisamos de Deus e precisamos orar pela paz, pedir a misericórdia do Senhor. Lá na Ucrânia, existem muitos irmãos nossos na fé, pessoas que estão buscando a face de Deus, pessoas que tiveram suas casas destruídas, seus filhos, esposos foram levados para a batalha e muitos deles já morreram. Pessoas estão deixando o seu país, a sua cidade, deixando tudo o que construíram e partindo para um novo país, sem saber o que vai acontecer. E nós precisamos nos unir em oração, buscar a face do Senhor, nosso Deus, pedir a intervenção divina nesse momento tão difícil. Pense em Deus, vamos orar neste momento. Grande Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e graça, nós oramos por todos que estão nos acompanhando nesta live, neste momento. Aqueles que estão acompanhando ao vivo e aqueles que depois vão assistir essa live. Eu oro por todos esses pedindo a cura, a libertação, haja paz, haja alegria. Abençoe, meu Deus, os familiares dos teus filhos, cada família aqui representada. Eu oro pela provisão financeira, pela proteção divina, que nenhuma praga, que nenhuma doença venha alcançar o teu filho e a tua filha. Eu oro por aqueles que estão lá na Ucrânia, sofrendo neste momento, que perderam familiares, que perderam suas casas, aqueles que tiveram que sair do seu país e da sua cidade. Deus tenha misericórdia, pedimos a intervenção divina sobre esta guerra e queremos a paz. Sei que o Senhor pode fazer isso. Senhor, nós clamamos por esse milagre. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu não tenho como citar o nome de todos que nos acompanharam, mas eu estarei orando por todos vocês. Tá bom, gente? Fique na bênção, vamos continuar em oração, clamando ao nosso Deus pelo livramento, pela paz. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.